Nós temos recebido muitas mensagens de pessoas, familiares pedindo, pessoas pedindo socorro, ajuda para os seus familiares. Pessoas que têm nos mandado mensagens dizendo assim, minha irmã, minha filha, meu filho está desempregado, precisava de ajuda, tem 2 crianças, 3 crianças, e eles não têm, estão desempregados, não sabem o que vão fazer, estão passando necessidade, pedindo ajuda com cesta, leite, e a igreja tem suprido, socorrido pessoas necessitadas, aflitas nesse momento. Por que eu estou falando isso? Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. O que vai resolver o problema é a palavra. Então eu vou pedir a você que compartilhe o link com seus familiares. Você que sabe, tem aí seu filho, sua filha, o seu irmão, um parente, um vizinho, um amigo, que está vivendo, passando por uma situação difícil, né? Todos nós, a humanidade, está passando por um momento difícil, mas talvez tem pessoas que você tem ajudado, socorrido com alimento, com dinheiro, com cesta básica, com leite. Não adianta simplesmente isso. Nós precisamos levar a elas aquilo que vai resolver. Aquilo que pode mudar não somente a situação momentânea, a situação que eles estão vivendo atualmente, mas aquilo que pode transformar a vida deles de uma vez por todas. E nós estamos vivendo mais do que nunca um momento de um grande chamado. O chamado da humanidade de volta. Deus está chamando o povo para si. E esse é um momento de um grande despertamento. Esse é um momento de um grande despertamento espiritual. Então, compartilhe agora o link com os seus familiares. Compartilhe com aqueles que precisam de ajuda. Até porque eu tenho certeza que a mensagem que nós vamos trazer aqui vai ajudar a muitos. Vai trazer paz à alma de muitos, ao espírito de muitos. Então compartilha. Pega o teu link aí, compartilha. Né? Se você conhece alguém, manda para mim um link. Eu quero compartilhar com outros. Talvez tem gente que tem dificuldade de pegar o link e compartilhar. Então peça para outro, manda para mim o link que eu quero mandar para outras pessoas e vamos ajudar essas pessoas com aquilo que vai resolver. Nós temos visto nesse momento, eu estava vendo ainda há pouco, está acontecendo o que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Não é um problema simplesmente do Brasil. Está acontecendo no mundo. Eu estava vendo algumas reportagens, inclusive até por conta dos convites, né, que muitas pessoas, há uma mobilização para manifestação, né, popular, e as pessoas convocando para ir à rua, para ir à porta, né, do exército, onde existe aí o exército, tiro de guerra e etc., no país, pedindo ajuda do exército através do governo, através do Bolsonaro.
Olha, toda manifestação, ela pode ser legítima, né? Principalmente pacífica. Mas nós estamos vendo manifestações acontecendo no mundo inteiro. Milhares de pessoas saíram às ruas em Londres, milhares de pessoas saíram às ruas na Europa, confrontos, né, na Venezuela, manifestações nas ruas, e cidades aí e países no mundo inteiro. Por que contra os lockdowns? Contra aquilo que está acontecendo aqui no nosso país agora. Então não é um problema do Brasil. É uma agenda mundial. É uma agenda que está se cumprindo no mundo todo. Em outros países está a mesma coisa, restrições de 15 dias, 3 semanas, está no mundo todo. Por isso que a maior manifestação que precisamos fazer é uma manifestação de fé. Uma manifestação de fé. Uma manifestação espiritual. Movendo os céus. Se nós acreditamos na oração do Pai Nosso, como todo mundo conhece de cor, talvez seja uma das primeiras orações que aprendemos, é que diz: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Assim na terra como no céu. E ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. A vontade de Deus, assim como é no céu. No céu não existe desordem. No céu não existe injustiça. No céu não existe caos, como nós estamos vendo. Então nós precisamos, o que mais precisamos nesse momento, é de uma grande manifestação de fé. Uma grande. Até porque, como ouvimos na quarta-feira, quando Deus queria tratar com a nação de Israel, ele levantou Nabucodonosor do Império Babilônico para tratar. Ele levantou como seu servo, como servo do Senhor, tanto é que ele chamou Nabucodonosor meu servo. Porque a nação de Israel estava corrompida. E a nação de Israel ofendia a Deus, a santidade de Deus com seus pecados. Mas eles acreditavam que por conta do templo estar ali, ou seja, o lugar sagrado estar ali, então nada aconteceria com eles. E o Senhor disse que pouco se importava com o templo. Aquilo não era segurança. Porque Deus queria um povo temente, corações tementes, um povo obediente. E Deus mandou uma profecia antes. E eles não ouviram. Deus levantou a maior potência da face da terra na época para tratar. Mas também ele levantou posteriormente, anos mais tarde, ele trouxe uma mensagem, uma palavra profética, que levantaria outro, que foi Ciro Persa, o rei da Pérsia, ou do Império Medo-Persa, para restaurar o seu povo, restaurar a nação, restaurar Jerusalém, restaurar o templo.
E aí tornou o Ciro mais poderoso do que a Babilônia. Deu poder a ele sobrenatural. E determinou que ele fosse lá e restaurasse. E ainda determinou que lançou decretos para abençoar o povo. Decretos. Ordenando que todos, até os vizinhos, as nações vizinhas, os vizinhos de cada um, desse ouro, prata, bens de valores, para que acontecesse aquela restauração. Então, o que nós precisamos entender é que quando Deus dá uma ordem, ninguém pode ir contra essa ordem. Seja ela má, seja ela uma ordem que aos nossos olhos são ruins, ou seja elas boas, de bênçãos, que beneficia o seu povo. Ninguém pode impedir. Ontem eu ainda dizia a alguém, falando sobre a manifestação, inclusive falando a nós como igreja, eu disse a eles, a grande manifestação que nós precisamos fazer, não que eu não acho legítimo a população se unir e se fortalecer, mas se Deus não estiver à frente, se não se voltar para Deus, porque essa não é uma questão que está nas mãos de homens, se não se voltarmos, todos nós, o povo, entender que Deus está requerendo de cada um individualmente, de cada nação, um posicionamento diante de Deus, as coisas não mudam. E aí, qualquer manifestação que nós viermos a fazer, se não temos Deus a nosso favor, e talvez até contra, será inútil, será em vão. Então, eu disse a alguém ontem, não, eu quero ter certeza, e é o que nós temos orado, porque eu acredito seriamente, que se Deus der uma só palavra, um só gesto, um só sinal, tudo isso vai embora. Tudo isso. Ele extermina quem Ele quer. Ele elimina quem Ele quer. Ele faz o que Ele quiser. Então, eu preciso me voltar, nós precisamos, você, sua família, sua casa, nós como nação, nós precisamos nos voltar para Deus. Pode parecer, talvez, muitos digam assim, não concordo, nós vamos ficar aí de braço cruzado. Querido, não adianta você fazer nada se Deus não estiver com você. É uma luta perdida. Não adianta nenhuma batalha se Deus não estiver nela. E eu preciso entender quem está à frente. Se Deus estiver nesse momento à frente, tratando com o mundo, porque o mundo vem brincando, ignorando. O mundo vem tratando, zombando de Deus. E se chegou o momento de um grande despertamento, esse momento, por exemplo, eu sei que é desesperador. Eu sei que é um momento desesperador para muitos. Muitos desempregados, muitos empresários com as suas empresas fechadas, sem saber como é que vai seguir, pagar salários, compromissos, aluguéis, folha de pagamento, como é que vai fazer? Eu entendo isso. Eu entendo tudo isso, mas nós precisamos entender algo maior. E eu estava meditando, e Deus colocou no meu coração, nunca foi tão pertinente a nós, Mateus 6,25, como agora. Olha que coisa linda. Talvez você nunca tenha entendido Mateus 6, a partir do 25, que é as preocupações com as coisas da vida, como você vai entender agora. Porque nós ouvimos muito isso, só que nós ignoramos. Então vamos lá, vamos comigo agora. Olha o que Deus fala conosco nessa sexta-feira. Portanto,
eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais que a comida, e o corpo mais que a roupa? Volta para mim aqui. Medita comigo. Não se preocupe com a própria vida, quanto ao que comer e beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Essa é a maior preocupação de todos nesse momento. O que eu vou comer? O que eu vou beber? O que eu vou vestir amanhã? Como é que vai ser? Essa é uma preocupação natural. Mas nós temos uma reflexão aqui, uma direção. O Senhor está nos trazendo uma reflexão profunda demais. Olha o que ele diz: não é a vida mais importante que a comida? Você não está vivo? Você não tem vida? Se ele te deu a vida, ele não vai te dar comida? Se ele deu a vida, você está vivo, você respira, ele não vai prover o alimento? Ou Deus dá uma coisa e não dá outra? Ele vai dar. E o corpo? E o corpo, mais importante do que a roupa? Você tem sua vida, você tem seu corpo. Talvez muitos digam assim: bispo, mas isso não é uma coisa fácil. Nós vamos chegar lá. Só quero que você abra o seu coração e deixe Deus falar com você. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Elas não semeiam, nem colhem, e nem têm depósito. Mas você sabe que as aves, a natureza louva ao Senhor. Você olha para os pássaros ali fora agora, eles já amanhecem louvando a Deus, cantando, adorando a Deus, com aquela, alegria irradiante. Olha aí, a hora que você sair aí no seu quintal, na sua casa, na sua janela, olha os pássaros. Eles não têm depósito. Eles não têm armazenados. Mas o Pai Celestial as alimenta. Ele provê. Ele sustenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Nós não temos, você não tem muito mais valor do que um pássaro lá fora? Você não vale muito mais para Deus do que qualquer ave que está aí? O que o Senhor traz essa reflexão? Eu estou aqui, acabei de escutar um quero-quero, aqui dentro, escutei um quero-quero cantar ali fora. Cantando ali fora, escutei daqui, do altar. Não são sustentados por Deus? E nós não temos muito mais valor do que eles? Você não tem muito mais valor do que uma ave? Do que um pássaro? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Pensa nisso. Você acha que as preocupações pode mudar alguma coisa na sua vida? Bispo, mas como não nos preocupar? Confiando em Deus.
Essa confiança que Deus quer. Essa entrega que Deus quer. Como não me preocupar? Confie. Confie. Você acha que Deus perdeu o controle de tudo? Você acha que... Vem cá. Se a Bíblia diz que se Deus tocar com a ponta do dedo, a terra derrete. Se a Bíblia diz que Ele coloca os oceanos na concha de sua mão, se a Bíblia diz que se Ele assoprar com as suas narinas, sopro de nariz, a terra desaparece. Se a Bíblia diz e nos manda olhar para os céus, para os astros, para o sol, para a lua, para as estrelas, Ele conhece cada um, Ele chama cada um pelo nome, e não há um sequer que não ouse comparecer diante dEle quando Ele chama. O dia que Ele diz, o sol vai sair, Ele sai. O dia que Ele diz, não vai sair, Ele não sai, você não vê. O dia que Ele diz, as estrelas vão aparecer, o céu vai ser iluminado, estrelado. O dia que Ele diz, não vai ter uma nuvem no céu, não aparece. O dia que Ele diz, vai chover, chove. O dia que Ele diz, não vai chover, por tanto tempo não chove mais. Você acha que Ele perdeu o controle da situação? Nabucodonosor era o império. Sabe o que é um império? Um homem domina todos os reinos da terra. Quando ele quis usar Nabucodonosor, ele usou. Quando ele quis derrubar Nabucodonosor, ele levantou Ciro, mais forte do que o Império Babilônico. Ele levanta quem ele quer. Um homem com poder sobre todos os reinos da terra. E derrubou. Para beneficiar o seu povo. Para abençoar o seu povo. Então aí eu digo a você, você acha que essa é uma questão que está nas mãos de homens? Você acha? Eu estava refletindo acerca de algumas lideranças. Governador João Dória. Com todo respeito, um homem fraco. Um homem fraco, de personalidade fraca. Não tem essa personalidade que a gente acredita que tenha. Prefeito da cidade de São José do Rio Preto é um homem fraco. De personalidade fraca. E outros mais. Por que esses homens têm tido força para resistir a algo? Você vai dizer assim, porque se venderam. Mas você acha que qualquer dinheiro sobre a face da terra vale a sua liberdade? Porque esses homens não vão poder caminhar mais na sua cidade, no seu país. Você acredita que João Dória vai poder caminhar livremente pela cidade de São Paulo? Ou pelo Brasil, aí afora? Muitos acreditam, você que é da nossa cidade, São José do Rio Preto, acredita que o prefeito vai caminhar livremente à vontade? Já mudou de endereço aí 3 vezes, de acordo com o que alguns dizem? Porque já não tem mais nem tranquilidade para ficar dentro da sua casa? Mas estão resistindo. Por quê? A solução está nas mãos do povo de Deus. A solução está em orações, não em guerra. Porque tudo que o diabo quer é que se levante uma guerra mesmo. Uma guerra civil em todos os países. Por que vocês se preocupam com roupas? Veja como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e não tecem. Contudo, eu lhes digo, olha isso, nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu como um deles.
Nem Salomão, sendo o homem mais rico que já existiu, se vestiu como os lírios do campo, que Deus veste, que Deus os veste, daquele esplendor, aquela coisa linda. É o que Deus nos manda olhar, nos traz essa mensagem de reflexão profunda. Se Deus veste assim a erva do campo, que não existe, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Espera aí, se Deus cuida dos lírios dos campos, Ele não vai cuidar de nós? Ele não vai cuidar de você? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. É o pânico que tomou conta de todos. Como é que eu vou fazer? O que eu vou comer? O que eu vou vestir? Como é que eu vou pagar as minhas contas? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Deus sabe do que nós precisamos. Deus sabe do que você precisa. Deus sabe do que precisamos. Sabe qual é o conselho que Ele dá a todos nós? Nós ignoramos isso uma vida toda. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Olha o que diz: e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Vou mudar a tradução. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. O reino de Deus e aquilo que Deus quer. E Ele lhes dará todas essas coisas. Meu Deus, essa mensagem nunca esteve tão atual. Porque nesse momento existe um desespero geral, uma ansiedade, uma preocupação geral. Como vai ser? Como vai ser minha vida? Como vai ser o amanhã? O que eu vou comer? O que eu vou vestir? Como eu vou pagar as minhas contas? Busquem primeiro o reino. Sabe aonde está o reino? Aqui. O reino não está lá, o reino não está lá, o reino não está lá, o reino está aqui. Busque o reino, ele está dentro de você. É Deus governando a sua vida. É o Espírito de Deus na tua vida. É o Espírito de Deus governando a tua mente, o teu espírito. A tua alma sendo dominada, a tua alma deixando o Espírito governar. É o reino. É momento de se voltar para Deus. Sabe o que nós vivemos no coletivo? Quando eu cheguei na minha vida particular, naquilo que a gente chama de o fundo do poço. Quando você chega ao fundo do poço, a gente não tem para onde olhar. Você não consegue olhar para a direita, você não consegue olhar para a esquerda, você não vê saída, você está num buraco. Só tem um lugar para você olhar. Para cima. Só tem uma saída para você. Quando você chega ao fundo do poço, quando eu cheguei ao meu fundo de poço, eu não tinha ninguém que pudesse me ajudar.
E quando eu falo de ajuda, até você encontra alguém que te ajude, um familiar que te apoie, alguém que te dê um abrigo, alguém que te dê uma cesta básica, que provê as necessidades básicas. Mas não é isso que você quer mudança. Você quer viver os seus sonhos. Você quer ser livre. Você quer prosperar, você quer construir uma vida de abundância, de paz. Você quer construir uma família, abençoada. Você quer a sua vida. Então não é a ajuda das pessoas, não é a provisão. E aí, o que eu fiz nesse momento? Eu só tinha um lugar para olhar. Somente para Deus. Porque eu queria mudança. Eu não queria simplesmente viver de migalhas. Eu queria uma mudança. Eu queria ser livre. Eu queria prosperar. Eu queria que Deus me tirasse daquele caos. Então só tinha uma saída. Buscar a Deus. E você sabe, nós como nação, nós como população, nós como Estado, como um povo, como um corpo, nós chegamos ao fundo do poço. E temos chegado, tem descido ao fundo do poço. E quando você está no fundo do poço, só tem um que pode te tirar de lá. Só Deus. Então, é o momento de se voltar para Deus. É o momento de buscar em primeiro lugar, Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que Ele é justo. Busque a Deus, busque o reino de Deus, a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas, serão supridas. Olha a tradução NTLH. Portanto, ponha em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus. E aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Não vai faltar nada. Não vai faltar nada. E olha o conselho seguinte: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Não se preocupe com o amanhã, nós já estamos aqui desesperados. Como vai ser o amanhã? Como é que vai ser amanhã? Amanhã eu vou ter. Não fique ansioso, não fique preocupado. Não se preocupe com amanhã, se preocupe com hoje. Busque a Deus em primeiro lugar, busque o reino de Deus, busque a justiça. Dê a Deus o que Deus quer. Não adianta estar preocupado hoje com o amanhã. Eu só tenho uma coisa a fazer agora. Se eu der a Deus o que Deus quer, Deus vai dar a mim aquilo que eu necessito. Deus vai suprir as necessidades. Deus vai prover de uma maneira ou de outra. Nós temos visto isso como igreja do Senhor. Antes de ontem alguém ligou, entrou em contato conosco e disse assim: eu gostaria de saber qual o valor do aluguel da igreja tal, o aluguel, IPTU, e, enfim, logo retornamos um valor alto, porque aluguéis são altos, as igrejas, a grande maioria das nossas igrejas estão em avenidas, e os preços, os valores das avenidas são sempre muito caros. E quando passou logo em sequência, ele já mandou o comprovante do depósito e diz: estou pagando o aluguel e o IPTU da igreja.
não quero ser identificado, não quero que ninguém saiba, não quero que fale o meu nome, não quero nada, eu quero anonimato. E depositou, suprindo. Já são mais de 10 igrejas supridas. Mais de 10 igrejas que Deus tem usado pessoas para suprir. Mandado. E o que a igreja tem feito? Buscado a Deus. Em primeiro lugar, o que fazemos? Buscamos a Deus. Por quê? Nós vivemos por fé. Nós vivemos na dependência de Deus e não de homens. O que nós precisamos fazer? Mais do que nunca nós temos entendido que nós não estamos seguros com dinheiro. Eu estava vendo aqui, coloca Timóteo 6. Timóteo 6 assim, diz assim, ordene aos ricos no presente mundo que não sejam arrogantes. Olha o que diz aqui, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza. Vou repetir. Não ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente. Tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ricamente, imagina o ricamente de Deus. O problema é aonde está a confiança do homem. Sabe o que nós temos visto? Sabe o que eu tenho visto muito nos últimos dias? Eu tenho até umas gravações. Imagine, muitas pessoas têm dinheiro, mas não podem comprar. Nós estamos chegando nesse ponto. Você vê que dinheiro já não é mais a segurança. E cada vez menos será. Porque esse dinheiro que nós conhecemos hoje está muito perto de não existir mais. Daqui a pouco ele vai se tornar, não importa quanto você tenha, vai ser dinheiro como de colchão. Sabe aquelas pessoas que guardaram dinheiro no colchão uma vida toda? E aí numa troca de moeda, ou na desvalorização, não tinha mais valor aquele papel? Não tinha mais valor aquele dinheiro? Nós estamos perto, muito próximos a isso. Então não importa quanto dinheiro, nós fizemos alguns trabalhos suprindo a necessidade de algumas pessoas em situação de rua. Eu tenho um áudio de um dizendo assim, ele diz assim, hoje, eu não estou aqui porque eu não tenho dinheiro para comprar comida. Eu até tenho, até mostrou. Eu tenho dinheiro, mas eu não tenho onde comprar. Eu não tenho onde comprar comida, porque estava tudo fechado. Então, nós estamos chegando naquele ponto que muitos vão ter dinheiro, muitos terão, mas não terão como utilizar o dinheiro. Para pensar nisso. A Bíblia diz o seguinte, vamos para Apocalipse, depois eu volto para Mateus. Apocalipse diz assim, 13:16, também obrigou a todos, pequenos, grandes, ricos e pobres. Vou repetir. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa. Você vê que hoje, o que já está acontecendo? Tem algumas obrigatoriedades. Máscara obrigatória, a vacina em muitos lugares já é obrigatório, não obrigou literalmente, mas por outro lado, você precisa de comprovação, que você tem companhias aéreas que exigem, tem agências bancárias que exigem, tem determinados lugares que você somente entra através da comprovação da vacinação, o cartão de vacinação, porque senão não entra. Nós estamos chegando muito perto daquele momento que você não compra, olha o que diz aqui, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é, enfim,
o nome da besta ou o número do seu nome. Você vê que é tudo preparado para isso. Mas esse comprar e vender, nós já estamos entendendo. Algumas pessoas, há um tempo atrás, achavam o cúmulo do absurdo isso, ridículo. Nós estamos aí, vivendo. Tem dinheiro e não pode comprar. Na minha cidade, formam quilômetros a fila de carros para passar no mercado para retirar a sua compra, que foi agendada para 1 para 2 dias. É quilômetro. Quando imaginávamos ver isso? Quando acreditávamos que pudéssemos ver uma situação como essa? E a população está cega. O povo está totalmente cego. Por isso, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Nós não estamos sendo furtados nesse momento? Nós não estamos sendo furtados nesse momento? Os nossos cofres não estão sendo arrombados nesse momento? É um furto. Porque a partir do momento que você impedir de trabalhar, que a nação, a população impedir de trabalhar, mas as contas não param de chegar. Os impostos não param de chegar. Você não produz, mas a mesma despesa que você tinha, você continua tendo. A mesma. Nós estamos sendo roubados. Tem ladrões roubando, saqueando. Por isso que o nosso tesouro, você está vendo o quanto a palavra é real? Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Tesouros nos céus. Pois, olha o que diz aqui, ó. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Aonde está o seu coração? Aonde está o seu coração? Tem gente que diz assim, não, mas o dinheiro não é o meu tesouro. Queridos, vamos parar de hipocrisia. A humanidade deixou de buscar a Deus para buscar riquezas só. E grave que eu não estou falando contra a riqueza. Ou estou falando contra quem você fez o seu Deus. É o que muitos fizeram. Porque Mamon é um Deus que compete com Deus. No coração do homem. Não que haja competição para Deus, porque acima de Deus só existe Deus. Não existe nada acima de Deus. Nada e nem ninguém. Mas, infelizmente, muitas pessoas, a humanidade, ela deixou de buscar a Deus. Poucos se importam para Deus. E só buscam uma coisa. Só os bens, riquezas terrenas, e dedicam todo o seu tempo na busca e adoração a esse Deus. Por isso que a Bíblia diz, busque em primeiro lugar o reino. E agora, esse conselho é para nós. Não ajunta tesouro, tá vendo? Quanto tesouro você ajuntar, sabe quem está mais aflito nesse momento? Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem são as pessoas que estão mais aflitas nesse momento? Com certeza, não é simplesmente as pessoas que hoje têm os seus recursos bem limitados. Porque muitas pessoas já estavam acostumadas a viver com pouco. Já estavam. Mas existem pessoas que têm muito dinheiro que estão desesperadas. Porque é uma questão espiritual, de estado de espírito. Desesperadas porque não sabem viver sem dinheiro. Não sabem viver com pouco. E está vendo a sua riqueza
indo embora. E que não tem segurança na riqueza. E está chegando muito perto desse momento que você, mesmo tendo dinheiro, você não compra. Você não vende. Você não é dono de nada. Os olhos são a candeia do corpo. Os olhos é a luz do seu corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Nós estamos falando aqui de olhos espirituais. Se a sua fé for realmente uma fé viva, ela vai trazer luz para a tua vida. Luz para a tua vida de um modo geral, internamente e externamente. Mas se os seus olhos forem maus, ou seja, sua fé for uma fé fraca, ruim, todo o seu corpo será cheio de trevas. Vai haver escuridão, cegueira, não sei o que fazer. Se os olhos forem bons, tem luz, eu enxergo. Eu enxergo. Porque deixa eu dizer uma coisa para você. O que é uma luta, uma dor, uma aflição que nós passamos, momentânea e passageira, que a Bíblia diz, perto de uma glória eterna que está reservado para nós. Também o que é você desfrutar de uma riqueza terrena 10, 20, 30, 40, 50, 60 ou 80, 100 anos, você desfrutar de uma riqueza e depois, eternamente, de sofrimento. Por isso que o Senhor nos ensina a juntar uma riqueza eterna, uma riqueza que nunca vão tirar de nós. Isso não quer dizer que você não pode ter dinheiro aqui, não. Não é isso, não. A questão é, diz assim, só para concluir. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores. Esse é o problema. Pois odiará um e amará o outro. Por que muitos desprezam a Deus? Porque amam o outro Deus. Porque muitos têm ignorado a Deus? Porque amam mais o outro Deus chamado Mamon. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. A quem? É uma reflexão sem hipocrisia. Cada um deve trazer para si. A quem mais você se dedicou nos últimos anos? A quem você se dedica a maior parte do seu tempo? E quando eu falo isso, talvez seja muito difícil para alguns entenderem. Porque é algo interno. Nós somos só servos, instrumentos de Deus. Somente cumprindo com um propósito na nossa geração. Missão. Isso não é, é o Senhor que é bicho. Não, todos nós. Todos nós. Nós viemos para cumprir com um propósito na nossa geração. E certamente o propósito não é ficar simplesmente rico por ser rico. Quando Deus levantou Ciro como a maior potência e autoridade da face da terra, para ir lá e libertar o seu povo e reconstruir o templo, Jerusalém, a nação, ele levantou Ciro com um propósito. E Ciro reconhece isso. O Deus dos céus e da terra me levantou. Me deu todos os reinos da terra para que eu cumprisse com esse propósito. Para que eu realizasse essa missão. Ciro reconheceu. Riqueza tem propósito, poder tem propósito. Quando Deus nos levanta é com propósito. Quando Deus nos dá poder, riqueza é com propósito. Ele dá, mas tem propósito. Não é simplesmente para viver egoístamente, de forma individualista, vivendo para si, autocentrado. É com um propósito, é para um propósito. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mas você pode servir a Deus com seu dinheiro. E é o que muitos não entenderam. Posso dizer uma coisa a você? Não se preocupe
Bispo, que prejuízo. Bispo, que situação. Você sabe que no tempo do profeta Joel, eu já estou quase concluindo, tá? No tempo do profeta Joel, o Senhor convocou: toquem a trombeta em Sião, dê um alarme no meu santo monte. Tremam todos os habitantes do país. Vou repetir. Tremam todos os habitantes do país. Tem outra tradução que diz: todos os habitantes da terra tremam, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo. Nós estamos tocando trombeta. Eu estou tocando trombeta agora. A minha voz é uma trombeta anunciando que o Senhor está chegando. Essa voz é uma voz de trombeta que está anunciando: o dia do Senhor está próximo. Ele está chegando. E só há uma coisa a fazer. Agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasgue o coração. Rasgue o coração. Não é algo externo, não é algo aparente, não é para que as pessoas vejam. Rasgue o coração. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Deus pode mudar tudo isso. Talvez Ele volte atrás e arrependa-se. Ao passar, deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoque uma assembleia sagrada. É o que nós precisamos fazer. Não adianta, decretos os homens estão fazendo, vamos fazer os decretos espirituais. Domingo é dia de oração. Nós estamos orando sem cessar. Nós estamos clamando sem cessar. Nós temos invocado a Deus. Agora nós precisamos, como nação, nos unir nessa corrente de oração. Nos unir nesse clamor, buscando a Deus, fazendo jejuns, orações sem cessar. Isso aqui era para convocar o povo, a nação, o país. Reúnam um povo, consagrem a assembleia, junte os anciões, reúna as crianças. É para consagrar todo mundo, mesmo os que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar orando. É o que nós temos feito sem cessar, ó. Poupa o teu povo, Senhor. Poupa o teu povo, Senhor. É o que nós temos falado. Senhor, guarda o teu povo. Poupa o teu povo, Senhor. Poupa o teu povo, Senhor. Poupa o teu povo, Senhor. Não faças da tua herança objeto de zombaria, de chacota entre as nações, porque se haveria de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Quando esse povo fez isso, se voltou e clamou. Olha o que Deus disse, olha a resposta, que lindo. Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. Será que resolveu? Será que resolveu esse decreto? Será que resolveu anunciar a trombeta? Eu disse ontem, gente, ao invés de ficar distribuindo mensagem para tudo quanto é lado, que alguns de vocês estão ficando perturbados, estressados, neuróticos, se volte para Deus. Mande mensagem: gente, vamos nos voltar para Deus. É tempo de nos voltarmos para Deus, é tempo de orarmos, clamarmos.
Se você continua aí, mensagem em cima de mensagem em cima, correntes de mensagem, esse caos, e não vamos deixar acontecer o que aconteceu com a Venezuela, não vamos deixar acontecer o que aconteceu com o país todo, não deixa, vamos orar, não, vamos orar de verdade, vamos orar. Não adianta ficar com um adesivinho fora Dória, não adianta ficar com um adesivinho fora Edinho, fora fulano de tal, fora Bolsonaro, fora não sei o que, não adianta. Nós precisamos buscar Deus, é nos reunirmos para clamar, para orar, convocação de oração, todo mundo, convoca a tua casa, convoca a tua família, para que Deus faça a diferença. Talvez muitos digam assim, mas nós sozinhos vamos mudar alguma coisa. Querido, se você fizer a sua parte, nós fizemos a nossa parte, se outro fizer a sua parte, nós formamos um grande corpo, nós formamos uma voz poderosa diante dos céus. Até porque eu quero te dizer uma coisa, nós, Ministério Mudança de Vida, existem várias vertentes sobre os finais dos tempos, que a igreja passaria pela grande tribulação. Nós, Ministério Mudança de Vida, não cremos. Nós, Ministério Mudança de Vida, acreditamos que o Senhor, antes da manifestação, da grande tribulação, da manifestação do anticristo, a igreja será tirada. Com base em quê, bispo? No tempo de Noé, antes do caos, Deus tirou Noé e a sua família. Os justos não pereceram com os ímpios. No tempo de Ló, Deus tirou Ló de Sodoma com a sua família. Deus tirou Raabe da destruição e poupou da destruição de Jericó. Em toda a história, o Senhor poupou o seu povo. O Senhor tirou o seu povo. E nós cremos que nós, como ao longo da história sempre aconteceu, nós, a igreja, seremos tiradas antes. O que nós estamos vendo aí são princípios de dores. São os princípios. Mas muito mais virá. E nós precisamos estar em Deus, para que enquanto nós estivermos aqui, Deus guarde, que Deus nos proteja, que faça a separação, que nós estejamos no governo de Deus, debaixo do governo do reino, e não do governo terreno. E quando chegar o momento, Deus nos separe, Deus nos tire. O Senhor respondeu ao seu povo: eu estou enviando trigo, vinho novo, azeite bastante para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objetos de zombaria para as nações. Não tenha medo, ó terra. Olha que lindo. Não tenha medo, ó terra. Regozije-se e alegre-se. O Senhor tem feito coisas grandiosas. Ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, o seu Deus. Não tinha nada mudado. Não estava resolvido. Mas olha o que o Senhor estava mandando: alegre-se e regozije-se no Senhor. Alegre-se e regozije-se no Senhor, o seu Deus, pois Ele nos dá chuvas, as chuvas de outono conforme a sua justiça. E Ele envia muitas chuvas de outono e as de primavera, como antes fazia. Quer dizer, chuva antes do tempo e depois do tempo, para abençoar com fartura, com abundância. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Vou compensá-los. Vou restituí-los. Tem a tradução compensá-los, tem a tradução restituí-los, e outras traduções, devolverei. Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador. O meu grande exército que enviei contra vocês.
essa praga que está aí, está como um gafanhoto, destruindo a prosperidade, destruindo a abundância na vida das pessoas. É como uma praga. Mas o Senhor disse o seguinte: o tempo não volta. O tempo perdido, o tempo que nós jogamos fora com a negligência, com a desobediência, não volta. Mas nem tudo está perdido, porque Deus pode restituir aquilo que nós jogamos fora na negligência, aquilo que nós jogamos fora na desobediência, aquilo no que nós jogamos fora por não nos dedicarmos ao Senhor e perdemos fora da bênção. Deus pode. E olha que lindo. Se eu mudar a tradução, vai estar: restituir-vos-ei os anos consumidos. Restituir-vos-ei, vou compensá-los, vou devolvê-los. Vocês comerão até ficar satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus. E mais uma vez ele diz: e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Quando o povo se voltou para Deus, Deus trouxe a restituição. Não fique preocupado. Você talvez diga assim: bispo, as perdas que eu sofri nesse período, elas são muito grandes. Eu perdi o emprego, eu perdi patrimônio, eu perdi bens, eu fechei o meu negócio, eu perdi, enfim, eu não sei quais são as suas perdas. Mas eu quero dizer a você que Deus é poderoso para restituir os anos de perdas. Talvez a gente esteja aqui, muitas pessoas estejam desesperadas e diz assim: será que eu vou recuperar tudo que eu perdi? Se volte para Deus e Ele vai restituir tudo. Será que um dia eu posso recuperar tudo que eu perdi nesse período todo de pandemia? Pode. O Senhor pode restituir tudo que você perdeu. Então só há uma coisa a fazer agora: coloque seu foco no lugar certo. Busque em primeiro lugar o reino. Está aí os governos, os homens, as autoridades, todas unidas para o mal. Essa é uma questão que só Deus pode resolver. Só Deus. Ele pode. E no mínimo, não vos preocupeis. Eu cuidarei de vocês. Não se preocupe com o dia de amanhã. Ele diz: basta cada dia o seu mal. Todas as demais coisas, busque a mim o reino e a sua justiça, e todas estas coisas que você necessita será acrescentado. Se você puder, fique em pé. Coloque a mão no seu coração, com seus olhos fechados. Com seus olhos fechados e com muita seriedade. Eu tenho certeza que Deus fala com todos nós. Vem a aflição, vem o desespero. Não se foque simplesmente olhando com esse olhar natural que está tudo perdido e não tem mais recuperação. Querido, quem disse restituir-vos-ei é o Senhor. Ele pode restituir tudo que você perdeu mais rápido do que você possa imaginar. Quando ele levantou Ciro como o homem mais poderoso da face da terra, ele determinou que fosse restituído tudo. Tudo ao povo. Inclusive tudo que Nabucodonosor levou.
foi contado detalhadamente, fosse devolvido ao templo do Senhor, ao povo. Deus, Ele usa quem Ele quiser. Quando Jó passou por aquela situação desafiadora, trágica, e ele passou aprovado, crendo, dizendo: eu sei que o meu Redentor vive e eu o verei, e o verei com esses olhos, não com outros. O Senhor restituiu tudo dobradamente. Tudo que ele havia perdido foi restituído. Tudo que você perdeu, Deus pode restituir muito mais. E como ele disse, compensá-los pelos anos que foram consumidos. Restituir, devolver. Isso não é de um ano, restituir os anos que foram consumidos. Então, faça uma coisa agora. Com seus olhos fechados. Nós estamos tocando a trombeta aqui. Nós estamos reunindo vocês para buscar a Deus, para se voltar para Deus. Nós estamos chamando vocês para oração. É tempo de buscar, é tempo de clamar. Está claro que os homens, se Deus não fizer, homem nenhum pode fazer. No mundo, homem nenhum pode fazer, se Deus não fizer. Não esteja preocupado quanto à sua vida, quanto ao que você vai comer, ou beber, ou vestir. Não é a vida mais do que a comida, e o corpo mais do que as roupas, a vestimenta? Você tem vida. Enquanto a vida, a esperança. Pega essa vida, entrega ela ao Senhor. Coloca a sua confiança. Muitos colocaram a confiança na incerteza das riquezas. E o Senhor diz: não ponham a sua confiança na incerteza das riquezas. Muitos se preocuparam somente em acumular tesouros nessa terra. E agora, os cofres estão sendo arrombados. Os ladrões estão roubando. Porque o que está acontecendo agora é isso. A população, a humanidade está sendo roubada. Saqueadas. Estão entrando na sua casa. Estão entrando no seu negócio. Estão entrando na sua conta bancária. E todo dia roubam um pouco. Você não pode trabalhar, mas as despesas não param. Só temos a Deus. Por isso, o Senhor Jesus, mais do que nunca a gente entende hoje esse ensinamento de Jesus. Busque em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Busque em primeiro lugar o reino e fazer o que Deus aprova. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se Deus cuida dos pássaros, Deus cuida dos lírios dos campos, Ele não vai cuidar de você? Deus está falando com você. Com seus olhos fechados. Creia nisso. Deus está falando com você. Só se volte para Ele. Talvez você não consiga nem abrir a sua boca. Você não consegue nem falar com Deus de verdade. Rasgue o teu coração e só diga assim:
Espírito Santo, me ajuda. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero buscar a Deus em primeiro lugar, porque não tem outra coisa a fazer senão buscar a Deus em primeiro lugar. Deus tem dado oportunidade para todos nós buscarmos a Ele em primeiro lugar. Ao invés de você talvez ficar aí aflito, angustiado, desesperado, correndo para lá e para cá, revoltado, busque a Deus. Se indignação resolvesse, nós já teríamos resolvido tudo. Se revolta resolvesse, já estaria resolvido. Se xingar resolvesse, já estaria resolvido. Entendeu? Nada disso resolve. Isso não é um problema do Brasil, está no mundo. Nós precisamos fazer uma grande manifestação de fé. Essa manifestação. São manifestações de fé que vai mudar a terra. Então, pode começar por você. Porque essa mensagem de Jesus, ela é para o indivíduo. Não esteja aflito, angustiado, preocupado, ansioso. Querido, o amanhã não chegou, você tem o hoje. Por isso que Jesus disse, não se preocupe com o dia de amanhã. Porque não adianta você estar aí sobrecarregado, angustiado. A Bíblia diz, não esteja inquieto por coisa alguma, mas antes apresente a Deus as suas necessidades, as suas petições, pela oração, pela súplica e com ação de graça. É hora de orar, suplicar e agradecer a Deus. Você está vivo. Você tem teu corpo. Se você está vivo, Ele vai prover as tuas necessidades. Talvez você diz assim, bicho, mas muita gente está viva e está passando necessidade, porque não busca a Deus. Se buscar, Deus vai suprir. Se buscar, Deus vai suprir. E mesmo aqueles que não buscam têm caminhado debaixo da misericórdia de Deus. Todos têm tido a oportunidade, Deus tem dado a oportunidade a todos de buscá-lo, de se voltar para Ele. É momento mais do que nunca de colocar a casa em ordem. Começa aqui, ó, a casa espiritual. E a sua casa física. Sua família. Faz do seu lar um lugar santo. Faz do seu lar um templo do Senhor. Você pode fazer a sua parte. E Deus vai suprir todas as suas necessidades. Deus vai cuidar de vocês. A palavra dele, até o que ele fez, pode passar. Mas o que ele falou nunca vai passar. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O que Deus falou, Ele vai cumprir. A sua palavra, nem uma vírgula vai deixar de cumprir. Então essas promessas que eu li a você, elas vão se cumprir. Faça a sua oração, a sua entrega. E Deus vai cuidar. Tudo que você está necessitando, Ele vai prover. Ele vai te honrar. E mais, não coloque o seu foco no que você perdeu, porque Ele é poderoso para restituir tudo que você perdeu em pouco tempo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Vou devolver, vou compensá-lo pelos anos destruídos. Acredite nisso. Tem um grupo que vai passar e vai sair por cima. Aqueles que entenderem isso, aqueles que estiverem entendendo a voz de Deus, o que Deus está falando, vai passar e vai sair muito mais forte. Deus vai restituir, Deus vai compensar, Deus vai devolver tudo que você perdeu. Então só tem uma coisa que você deve se preocupar nesse momento: busque o reino
e a sua justiça. Busque fazer o que Deus aprova. E tudo Deus vai prover na sua vida. Ó meu santo e poderoso Deus, eu sei que tem corações rasgados diante do Senhor agora. Senhor, como é bom ouvir a Tua palavra. Como é bom, Senhor, como traz paz à nossa alma, ao nosso espírito. Traz uma certeza, uma convicção muito forte aos nossos corações. E que essa palavra penetre os corações agora. Aonde tiver uma alma aflita, um coração angustiado, desesperado. Que essa mensagem traga luz. E que ela passe a ter olhos espirituais. Olhar com os olhos da fé. Os olhos que traz luz a todo o corpo e a vida dela. Que ela possa olhar com a ótica espiritual. Que o Senhor vai devolver. Que o Senhor vai compensá-los. O Senhor vai restituí-los. Que só há uma coisa a fazer agora. Porque ninguém sabe o que fazer. Ninguém sabe. Está aí. Quantos juristas, quantos advogados renomados, quantos magistrados, quantos juízes, quantas autoridades que conhecem lei, mas não conseguem fazer nada. Até aqueles que têm boa intenção, quando movimentam, vem algo e derruba. Só há uma coisa a fazer, Senhor. Só há uma coisa. Buscar ao Senhor em primeiro lugar. Somente buscar ao Senhor em primeiro lugar. E fazer o que o Senhor aprova. E tudo aquilo que nós precisamos, necessitamos, será acrescentado. Talvez muitos estejam angustiados, aflitos com o que já perderam. E talvez muitos até passem pela cabeça. Como restituir? Será que um dia eu vou recuperar? Vai. Porque Deus, o Senhor, no tempo de Israel, o Senhor disse, eu devolverei, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. E eles foram restituídos. E nunca mais passaram por aquela vergonha. Nunca mais passaram por aquela humilhação. Que aconteça o mesmo com muitos, que nesse momento entenderam que só há uma saída, só há uma solução. Buscar ao Senhor. Só o Senhor pode nos tirar desse fundo de poço. Cuida do seu povo, Senhor. Cuida do seu povo. Fortaleça agora cada um. Que homens e mulheres estejam se voltando ao Senhor de todo o coração, entregando suas vidas ao Senhor. Sabendo, mesmo não sabendo o que vai fazer lá fora, mas sabendo que o que vai fazer aqui dentro. Determinadas a buscar. Talvez ela não saiba nem por onde começar, mas ela está ali dizendo, eu quero, Senhor. Eu quero buscar ao Senhor. Eu quero me voltar ao Senhor de todo o coração. Toma a vida dela, Espírito Santo, e ensina a ela o que fazer. Traga essa paz, essa segurança aos corações. Provê, Senhor. Provê, porque o Senhor disse que quando nós buscamos ao Senhor, em primeiro lugar, e fazemos o que o Senhor aprova, não vai faltar nada. O Senhor vai suprir todas as nossas necessidades. E que nem devemos estar preocupados com o amanhã, porque o amanhã o Senhor também está lá. Preocupar com o futuro, o Senhor também já está lá. O Senhor tem um controle de todas as coisas. Eu oro com todos.
traga paz aos corações, fortaleça cada um. E eu peço, fazendo a oração dos sacerdotes no tempo do profeta Joel: poupa o teu povo, Senhor. Poupa o teu povo, Senhor. Poupa o teu povo, Senhor. Você que está aí do outro lado, diga isso comigo: poupa o teu povo, Senhor. Poupa o teu povo, Senhor. Poupa o teu povo, Senhor. E nós somos o teu povo. Eu oro por todos. Eu abençoo a todos. Peço que a paz que excede todo o entendimento tome cada coração nesse momento, nesta manhã. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. É o que eu peço e crendo desde já eu lhe agradeço. Amém, amém, amém. Graças a Deus.